gente tem uma notícia do dia que, na verdade, vem de um dossiê da BBC. Por quê? Porque o Trump, acho que não é novidade, tem um poder de influência, ou está buscando um poder de influência, nas eleições não só aqui do Brasil, mas de vários locais do mundo. E aqui cabe a gente fazer um parênteses, rapaziada. Você que está aí, já ouviu falar das histórias da CIA influenciando em outras eleições, inclusive até outros órgãos, né, mais exclusivos, secretos dos Estados Unidos, envolvido com essas coisas. Só que nessa gestão do Trump, a coisa está um pouco diferente. Não é igual como aconteceu, por exemplo, em 64, que hoje nós temos dados, nós temos documentos da influência dos Estados Unidos, assim como tem da China também, tá? Deixar esse parênteses. Naquele período, por causa ali não foi... envolveu o Juscelino Kubitschek, envolveu o João Goulart, envolveu o Jânio Quadros, todos esses, de alguma maneira, passaram ali, né, pelo envolvimento de análise da CIA, entendendo o que aconteceu com o Brasil, mas uma coisa mais de Estado e menos de presidente. Mas dessa vez a gente está vendo um movimento aberto, e é sobre isso o dossiê. O Trump deixa declarado os países que ele quer apoiar e, inclusive, o que ele quer em troca. Inclusive, há uma lista aqui dos países, né, em que o Trump já fez isso abertamente, que são Argentina, Honduras, Hungria, Japão e Colômbia. Que foi recente, inclusive, o caso da Colômbia. A gente tem casos que não estão tão declarados, mas aconteceu no Peru e talvez aqui no Brasil, como, por exemplo, as facções terem sido consideradas grupos terroristas e isso ter reequilibrado novamente o peso do Flávio Bolsonaro após os problemas lá com o envolvimento com o Vorcaro. Então, o que muita gente está colocando, o que esse dossiê coloca, é que o Trump provavelmente vai ter um envolvimento na política brasileira. Mas o que a gente precisa questionar aqui, e aí você vai pegar uma análise mais até plural, tanto de analistas da esquerda quanto da direita, de como é que isso seria feito no Brasil. Porque, veja bem, não é como se o Lula não atendesse às exigências do Trump. Ele atende há muito tempo. Desde o tarifaço. Muita coisa, muitas empresas chegaram no Brasil por causa dos acordos daquela época. E aí, o que acontece? O Lula, ele fala mal do Trump de vez em quando? Fala. Mas ele fala pra mídia nossa aqui, né? Talvez o Trump não goste muito porque isso acaba saindo do Brasil. Mas o Lula não deixou de atender nenhuma dessas coisas, não. Agora, se a gente parar para pensar, né, Júlio? Eu acho que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, também atenderia. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ter aqui? Um alinhamento político, já que o alinhamento prático, eu não acho que ele vai perder se o Lula estiver aí. Eu acho que ele tem... o Brasil, não só ele, né? Os Estados Unidos enxerga o Brasil aí talvez como um quintal de casa e a gente, enquanto nação, nessas décadas todas, acho que a gente nunca mostrou algo tão distinto disso, não. Mas e aí, Júlio, o que você acha de tudo isso? Vamos ter essa influência? Sim? Não? O que você acha aí no cenário Lula, no cenário Flávio Bolsonaro? Tá contigo. Bem, tentar influenciar eleições de outros países, essa é a arte que faz essa guerra polarizada desde que terminou a Segunda Guerra Mundial. Vamos refrescar a memória e vamos lembrar do término da Segunda Guerra Mundial e o início de uma coisa chamada Guerra Fria. O inimigo era visível, né? União Soviética de um lado e seus apoiadores e Estados Unidos do outro com seus apoiadores, o Ocidente contra o Oriente. Isso aí veio se desenrolando até a perda da União Soviética, né, acabar e se transformar em Rússia, né? Aí, então, esse novo líder dessa destruição praticamente de um país muito antigo, né? Nasceu em 1917 com a Revolução Bolchevique, eu estou falando em termos políticos, e foi durante muito tempo, mas caiu e agora é a Rússia. Então, meio que o desenho, né, dessa disputa pelo controle mundial meio que muda. Antigamente a Europa
Estados Unidos e União Soviética e seus aliados. Agora é China, aparece a China, né? Bem proeminente. E a gente sempre fala no tripé mundial que está acontecendo exatamente agora, Estados Unidos e Rússia, onde Rússia tenta controlar a parte central, alguns países da Europa. Estados Unidos quer, de qualquer maneira, da Groenlândia até a ponta, né, mais sul da América do Sul, então ele quer todos os estados ali, todos os países dessa extensão. Estou falando quer, não é, eu estou falando para ter controle, tá, pessoal? Não estou falando que vai fazer guerra com esses países, não. Nem subjugá-los, não. E na extrema direita, né, no leste do mapa, nós vemos nitidamente a Ásia ali sendo tomado conta, a Ásia lateral direita, sendo tomado conta pela China. Então não se espantem quanto a isso, que é uma das ferramentas de influenciar os países e tentar angariar o maior número de adeptos e ter o controle mundial. É assim que as coisas funcionam. Então é óbvio que, com certeza, que aqui não tem nenhuma criança, né? Para os adultos, devem imaginar que os Estados Unidos, sim, tentam influenciar para o bem da nação americana. Enquanto isso, a Rússia faz a mesma coisa e a China faz a mesma coisa atualmente. Ninguém está perdendo o terreno de ninguém. Essa é a guerra que não usa-se armas, explosões, canhões ou marinha com porta-aviões gigantesco e lançamento de mísseis. É um outro tipo de guerra. É a guerra das palavras, é a guerra do conhecimento, é a guerra da cognição e é a guerra da diplomacia, aonde os países tentam interagir para levar o maior benefício possível para o seu país e para si mesmo, né? Vamos colocar isso também no jogo. Ninguém faz nada se não leva nada em troca. É exatamente isso. Então tem o interesse pessoal e o interesse da nação a qual ele lidera. Esses dois interesses movem todos os outros. E é isso que acontece. Eu vi que Eric citou alguns países aqui. É notório que essa trama que os Estados Unidos mantêm de influenciar países, e principalmente em período de eleições, é óbvia, porque a maioria das eleições, na maioria dos países do Ocidente, está polarizada, com duas ideologias bem claras, né? Que é a ideologia, como é dividido nos Estados Unidos, democratas e republicanos, que aqui a gente chama de esquerda e direita, numa comparação bem difusa da realidade de cada país, especificamente dos Estados Unidos, né? Sendo representado apenas por 2 partidos. Aqui no Brasil temos vários partidos, mas 3 proeminentes. Existe um tal de centrão que controla tudo. Então, essas influências vão existir, não vão parar. Essa é a guerra silenciosa que move, né, esse tabuleiro geopolítico o tempo inteiro. E aí, quando eles não conseguem, né, resolver nessas reuniões, acordos e diplomacia, aí começa o embate. É exatamente o que aconteceu na Ucrânia. Tentou-se, né, algum tipo de acordo e ninguém quis ceder. Já que ninguém quer ceder, um toma parte e avança numa operação militar especial, que é o caso de Putin, comandando a Rússia a invadir alguma das partes ali da Ucrânia, e essa guerra está até hoje. Então, é assim que as coisas funcionam. E é interessante nós nos colocarmos, né, numa posição totalmente livre de opiniões e ver somente o fato. E isso está bem claro, porque os Estados Unidos influenciar nas eleições da Colômbia, isso pode ser um fato. Já o contrário não acontece. A Colômbia não vai influenciar as eleições dos Estados Unidos de jeito nenhum. Então, nem nenhuma outra coisa, né, Júlio? Só para deixar claro. Provavelmente mais nada. Exatamente. Nós estamos falando do jogo. Isso é um jogo de poder. Geopolítica é um jogo de poder. Então, quando você tem uma notícia dessa, falando que os Estados Unidos estão influenciando uma eleição, são poucos os países, né, no planeta que podem fazer isso com outros países, né? E aí a gente tem aqueles países que têm aquele poder somente no seu entorno estratégico. Já outros são tão poderosos que distendem seus tentáculos para continentes distantes. E é assim que funciona a vida. Então, isso é geopolítica. Estamos falando, sim, de uma tentativa de influência americana
né, na eleição da Colômbia, porque, mais uma vez vos digo, ele quer da Groenlândia à ponta da América do Sul. E pelo que o andar da carruagem, né, sem nenhum tipo de opinião, mais uma vez, ele está fazendo e parece que vai conseguir. É o que está escrito nas estrelas e vem acontecendo de país em país. Então, esse tripé mundial, como a gente sempre fala, está se desenhando cada vez mais. A China está com uma influência gigantesca naquele lado, né, do globo onde ela está. A Rússia avança pela Ucrânia, né, às portas ali da Letônia, Estônia e Polônia, que pode ser um corredor para uma invasão da Europa, e os Estados Unidos, né, com essa distante, né, esses quilômetros, milhões de quilômetros que é da Groenlândia até, milhões não, mas até, milhões foi muito. Dá a volta na Terra, Milhares. Milhares, muito obrigado. E que é uma distância muito grande. Só dele englobar a Groenlândia já teve, né, um bafafá do caramba. E imagina quando essa coisa ficar bem desenhada, tipo, esse aqui é o meu quintal, esse aqui é o seu. Aí eu quero ver o que vai acontecer. E isso está acontecendo com essas mexidas no tabuleiro. Ok, Eric? Júlio pontuou um negócio importante que tem a ver com o futuro, até do próprio Estados Unidos, os próximos 2 anos aí de gestão Trump, que é justamente a questão da Groenlândia. O Trump conseguiu um acordo lá com a OTAN, e até hoje, como foi tudo a portas fechadas, a gente sabe o que a mídia publicou e a própria mídia diz que nós sabemos só uma parte bem ínfima do que foi esse acordo. Mas eu lembro com muita clareza, e é fácil de encontrar aí, que eles garantiram que o Trump não deixaria de ter aquilo que ele estava buscando. Na época a gente até repercutiu isso aqui longamente. Mas, cara, uma das coisas que mais chama atenção nesse caso é que, além do que já se espera, né, como o Júlio está colocando, da interferência dos Estados Unidos como nação e dos seus interesses, tem dessa vez o elemento Trump, que não esconde nada disso. Né? Citei aqui os países todos em que abertamente ele for oferecer apoio e abertamente você encontra também o que ele gostaria de ter daquele país. A gente, não fica olhando muito sobre, sei lá, Honduras, Japão e etc., mas aqui na Argentina tem a cartilha de tudo que o Milei fez junto com o Trump. E claro, quem apoia o Milei, inclusive, acha isso bom. Né? Eu, inclusive, né, tem muitos dos pontos ali que o Trump fechou com o Milei, que eu adoraria que fosse do próprio Brasil, porque levou muito investimento para lá. Agora, a contrapartida são outros 500, mas o papo hoje não é Argentina. Carcara, sua análise. Camarada, nada mudou, viu? Qualquer líder mundial, desde os tempos antigos, influencia noutra nação, pô. O Império Romano fazia isso, o Império Grego, o Império Persa, o Império Parta, todos os impérios, o Império Turco Otomano no norte da África, em tudo que é lugar, eles influenciam, pô. Mudou nada. A guerra do Brasil com o Paraguai teve influência inglesa, do Império Inglês, botando lenha na fogueira, pô. Entendeu? Botando lenha na fogueira. Todo mundo, a história está aí, que se não fosse a Inglaterra, talvez nunca tivesse tido essa guerra do Brasil com o Paraguai. A Inglaterra que falou, e aí, vai deixar barato? O cara já atacou, depois lá no Paraguai, e aí, Paraguai, tá com medo de invadir o Brasil? Aí disse ele, igual 2 crianças, não tinha internet, não tinha nada, pô, era sacudido mentalmente. E vai ser isso aí mesmo, cara, que o Júlio falou. Se quem quiser, entra agora e bota assim, mapa político da América Latina, direita e esquerda. Pode digitar, quem estiver nos assistindo agora, e vejam o que era antes do Trump e o que é agora. O mapa está ficando todo azul. Era tudo vermelho. Era tudo Lula, Chaves, Fidel Castro, esses movimentos de esquerda da América, tudo. Povo escravizado, violentado. Só sobrou agora o Brasil e a Venezuela, com o mapa era totalmente vermelho, já pode colocar um vermelho mais clarinho ali, quase indo para o amarelo, querendo ir já para o azul. Tá? Venezuela é vermelho porque não teve eleição, mas mudou tudo na Venezuela. Vá na Venezuela e pergunte se o povo venezuelano quer o Lula ou se quer o Trump. Pronto, resolvida a questão. E quem influenciou a Venezuela aí para a desgraça que ela foi? Foi o Trump ou foi o Lula? Foi o Lula, que foi lá, fez vídeo, o Maduro
ele é descendente, ele é o herdeiro do Chaves, homem honesto. Pô, o cara matou mais de 10 mil, pô. Foi preso, capturado e arrastado igual um porco velho, agora tá lá pesando 10 gramas. Entendeu? É isso que o povo da América Latina está se libertando, desse movimento comunista. Quem estava chorando hoje nas redes sociais era o Gilberto Gil, tá? Clamando para que o mundo volte para a esquerda, porque é muito bom ser massacrado pelo comunista. Ele falou que a Bahia é muito boa, aquela violência lá é social. O cara vive na mordomia, vive numa bolha e querendo que o mundo seja esquerdista. Falou que o conservadorismo faz mal, norte família, união, servir um Deus superior, você agradecer a Deus quando ele... Não, ele falou que isso está tudo errado, tem que ser movimento esquerdista, maconha, a porra toda. Gilberto Gil, hoje, clamando para que os baianos continuem na merda. Enquanto isso, alguns deputados ficam mostrando lá pontes no meio do nada, estradas por fazer, destruição total e um futuro brilhante que esses caras sempre prometem. A eleição do Peru estava com o esquerdista lá, está sendo decidida pela direita, pela filha do Fujimori. Está faltando 1,5%, estou acompanhando em tempo real, 1,5% para decidir, na faixa de 1.600 urnas para contarem. Muito difícil, pouco provável que a esquerda vença, pouco provável, porque estava vencendo, aí teve a reviravolta, a Kiko Fujimori, né? Ela está com quase 20 mil votos de vantagem já, estava perdendo, passou para 20 mil, acabando já a contagem. Dia 21 agora de junho, é o segundo turno na Colômbia. Não tem como, na Colômbia não tem como a esquerda vencer, meu amigo, não tem como. O presidente, o Petro, tentou tumultuar, levou lá um impedimento como presidente, acho que ele está encostado, quem assumiu foi o vice ou o presidente do Congresso, eu não estou acompanhando, mas teve impedimento para ele exercer a função de presidente. Ele estava começando a tumultuar, não quer aceitar. E falou que foi o Trump que levou aos tráficos de coca. Olha só que o velho guarda da Colômbia falou, foi o Trump que levou os traficantes para dentro da Colômbia. O cara ele deve cheirar muito aquele maluco lá, porque não é normal não, cara. Então, Eric, vamos lá. A Argentina. Se você for na Argentina, tenho muitos amigos argentinos, pergunta se o argentino quer os Christian ou se quer o Javier Milei. Pergunta se a inflação que estava lá um ano atrás se é a mesma coisa. A bagunça, a violência acabou, pô. É o Salvador, era o lugar mais violento do mundo. Entrou um cara de direita. É isso que o Gilberto Gil quer acabar. Ele quer que saia o Javier Milei saia e entre outro vagabundo. Ele quer que El Salvador saia o presidente de El Salvador, que eu esqueci o nome dele agora, e entre outro cara de esquerda para votar todo o tráfico de droga, tudão, porque aí ele faz show, né? Se alimenta da lei Rouanet, da corrupção. É isso que esse bando de vagabundo da esquerda quer no Brasil. Destruir a nação. Aí você vê um estado igual o Ceará, que era para ser um dos mais ricos já do Brasil, não é. Aí eles tomaram os portos para exportar drogas através dos portos, porque está perto da Europa. O Ceará é o Nordeste é a maior potência de energias renováveis do mundo. E o Ceará é a maior do Nordeste, porque devido à posição geográfica, o corredor dos ventos do Atlântico e da Amazônia passa por cima do Ceará certinho. Ou seja, nós temos uma Itaipu sem precisar chover, só através das usinas eólicas do vento movendo. Nós temos tanta energia que não tem para onde mandar, porque não tem rede suficiente para jogar essa energia para o sul e sudeste para diminuir o preço dessa energia. E o empresário aqui do Ceará, é o dono da Casa dos Ventos, ele está perdendo dinheiro porque ele tem energia em excesso e o governo não faz a linha de transmissão para jogar essa energia para o sul, sudeste, para baratear esse preço. Ele não faz, porque ele prefere contratar o amigo do amigo, Joelis Batista, que é mais para fazer usinas aí de diesel para queimar, para fazer energia para o preço lá em cima. Ou seja, eles controlam a inflação, controlam o sofrimento do povo, esses vagabundos aqui no Brasil, pô. Nós temos energia. Tecnicamente, se o Brasil quiser, poderia desligar Itaipu e falar assim, Paraguai, fica com essas pratas aí, me paga só o excesso aí, vende essa energia para quem tu quiser. Estou falando sério.
O Nordeste, se jogar todas as eólicas onde esse vento passa, serão quase 10 Itaipus o Brasil vai ter, pô, sem precisar nada de chuva. E poderia pegar Itaipu para usar para jogar água para outros locais do Brasil. Já essa água toda para abastecer lugares onde vai ter seca no futuro. Aí o cara vai falar assim, isso é muito caro. Mas desviar 200 bilhões do INSS é barato, né? Desviar 200 bilhões do Vorcaro do Banco Master aí é barato. 90 da Receita Federal, bilhões é barato. Lavar 260 bilhões dos MCs é barato. Agora, pagar 40 bilhões, 80 para fazer uma obra gigantesca aí, não, que é muito caro. O povo vai se libertar do sofrimento. É isso que é o socialismo, cara. Nada para o povo e tudo para nós. Fidel Castro, a família Castro, 4 bilhões de dólares no bolso e o povo passando fome. O Maduro ia para a Turquia comer picanha com lâminas de ouro, aquele velho vagabundo. O Lula só anda com tênis de 10 mil reais, relógio de 1 milhão, terno não sei de que de 160 mil. É desse jeito, 1 milhão de reais por dia que ele gasta sem fazer nada, mas ele gasta 1 milhão. Aí ele esconde através de decreto, bota como secreto os gastos públicos. Aí temos um Congresso fraco, que nem todos, eu estou falando isso, nem todos são isso, um TCU cara de pau, um AGU cara de pau, um PGR que não faz o dever dele, o cara faz o que quer. Transformar a nação num chafurdo. Nação que precisa desse dinheiro desse povo, não, o cara é socialista, pô. Isso é o socialismo. Aí o Trump está influenciando, eu espero que ele influencie tudo. E vai ser bonito, se o Brasil é o único país onde vai ficar vermelho. Porque, meu amigo, todos, sem exceção, já são da direita. E a primeira coisa, combater o crime organizado, destruir as facções. Aqui, se você falar de destruir a facção, o Lula ele vai lá no Papa pedir pelo amor de Deus. Aí você vê a violência aí, cara, contra a população, contra as mulheres, contra o povo, contra a polícia. Pessoal decapitando, fazendo o que quer. O Rio de Janeiro, um inferno. Muito pior morar no Rio de Janeiro que morar lá na Ucrânia, onde está tendo um conflito, muito pior. Porque lá na Ucrânia, com a Rússia, onde tem um conflito, o ataque é em cima da tropa, a população fica do lado. Aqui não, todo mundo é abarcado pela violência com as mãos do governo federal, que não quer nomear, nem quer deixar o exército combater as facções. Isso é o socialismo. Quem quiser votar nesta merda, que vote, eu tô fora. É isso aí, meu amigo. É isso, Carcará. Vamos lá. Comandante Vilas Boas. E aí, quem quer mais negócio pro Trump fechar com o Brasil para as eleições? Lula ou Flávio Bolsonaro? Olha, quem ele vai apoiar, eu não sei, cara. Agora, que ele vai apoiar alguém, vai. Isso é indescritível, cara. Porque isso acontece desde que o mundo é mundo, cara. Então, assim, eu fico, assim, embasbacado quando eu vejo essas notícias aí dessa esquerda mundial se esperneando contra fatos, tentando trazer uma narrativa contra coisas que são absolutamente óbvias. É mais claro que 2 mais 2 é igual a 4. Pô, nessa, eu lembro tinha um general, Tucídides, da Guerra do Peloponeso, né, que narrava aquela guerra entre Esparta contra Atenas. Ele tem uma frase muito bacana. Além daquela, né, que o Xi Jinping utilizou, né, para ver se os dois países poderiam ser capazes de fugir da armadilha de Tucídides, mas ele dizia o seguinte, que os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem. Então é assim que o mundo é assim que acontece no dia a dia, é assim que as coisas acontecem dentro do cenário internacional. E aí você vê a esquerda mundial com essa historinha aí, né, propagada por um instituto aí que, se eu não me engano, esse pesquisador, esse analista que fez aqui, repercutiu essa história toda aí, é alguém lá de Harvard, né? Talvez não por isso, né, menos por isso, o próprio atual governo Trump cortou várias e várias verbas justamente porque a ciência política de Harvard e outros institutos lá de grandes centros renomados dos Estados Unidos viraram quase que uma câmara de eco de repercussão dessas ideias que são absolutamente translocadas. Translocadas em que sentido? É óbvio que os Estados Unidos, a Rússia, a China e qualquer país que é mais forte que o outro, mesmo o Brasil, quer exercer algum tipo de influência para aqueles governos serem mais próximos da agenda ideológica que está em vigor naquele determinado momento. Isso é óbvio que vai acontecer, né?
Então, existem duas diferenças. Uma coisa é eu apoiar uma eleição, outra coisa é eu interferir nas eleições. Você vê o próprio presidente Donald Trump no primeiro mandato dele. Ele praticamente passou todo o mandato tendo que se defender por uma prova que nunca apareceu, que ele ganhou o primeiro mandato porque a Rússia teve interferência nas eleições norte-americanas. Quase que ele foi impeachmentado por conta disso, e a prova nunca chegou. Ou seja, de influência, de apoio, de interferência, nesse assunto ele está mais do que escaldado. E é óbvio, sim, que os Estados Unidos vão exercer algum tipo de apoio, quiçá interferência, não só nas eleições do Brasil, mas como do mundo inteiro. E por que do mundo inteiro? Porque eles olham para o mundo inteiro. Eles não olham só para a América do Sul, para a América Latina, por mais que a gente esteja sobre a vigência aí do documento, que é claro, evidente, aberto para quem quiser consultar, que é a nova Estratégia Nacional de Defesa, que traz os olhares para dentro da América do Sul, América Latina e as Américas como um todo. Mas ele está enfiado em todos os assuntos do mundo. E ele faz isso desde que o mundo é mundo. Que a CIA, desde que foi criado, exerce esse tipo de influências em subversão, insurgência, que já ajudaram ou derrubaram, certo ou errado, regimes no mundo inteiro. Caraca, será que essa esquerda não se lembra o que aconteceu da guerra do Iraque? Por que aconteceu a primeira? Por que aconteceu a segunda em 2003? O que aconteceu no Afeganistão? É óbvio que os Estados Unidos têm interferência nisso. E fazem isso, logicamente, de acordo com a cabeça do cara que está sentado lá, porra. Quando é o democrata, ele faz de acordo com a agenda progressista de esquerda mundial. Quando agora é um conservador, ele vai fazer de acordo com o que ele está pensando. E ainda mais o atual governante. Sabendo nós todos aqui que estamos comentando vários assuntos, do perfil que ele é de liderança internacional, pô. Concordem ou não, gostem ou não, é assim que é, pô. Agora, é muito curioso ver a esquerda propagando esse tipo de coisa, né? Se a gente for falar, vamos lá pegar alguns casos aqui recentes. A gente tem o Foro de São Paulo, que foi criado em 91 justamente para fazer isso, no contexto da América do Sul e América Central. O que é o Foro de São Paulo que não uma organização que recebe fundos duvidosos de todas as ordens para manter a ordem da ideologia de esquerda nas eleições, nos governantes da América do Sul e América Central? Eles foram criados para isso, pô. E não tem dúvida, o próprio presidente Lula, que queria dizer que não tem nada a ver com o Foro de São Paulo, na última cúpula internacional, reconheceu que é um orgulho ser chamado de comunista. Coisa que na última eleição, nas penúltimas, ele negava o envolvimento do Foro de São Paulo, tinha a audácia de negar a criação e a participação, junto na época com Hugo Chávez, junto com Fidel Castro. E foi criada para isso. E aí, muito recentemente, já no outro caso, no outro espectro, de acordo agora, quem era o outro mandatário dos Estados Unidos era o Joe Biden. Aí vamos lá, trocou de figurinha. Vamos lá, Joe Biden sentado lá naquela casa boçal do Salão Oval da Casa Branca. Está sentado lá, existia uma agência que era chamada USAID. Pouca gente fala hoje. Mas aí veio um funcionário chamado Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado norte-americano, justamente em audiência na Câmara para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aqui do Brasil, numa audiência para confirmar tudo isso e dizer, sim, os Estados Unidos, por meio da USAID, interferiu nas eleições do senhor Jair Messias Bolsonaro. Aí digo, como assim? Sim, fomos lá e a ordem foi, não critique o sistema eleitoral, senão vai dar confusão. CIA entra no Brasil e vai lá conversar com seu vice-presidente, general Hamilton Mourão, com as Forças Armadas, vai lá e conversa com eles. E a nossa preocupação não é quem vai ganhar, não, hein? É com a lisura do sistema, com o sistema eleitoral eletrônico, a sua super lisura, coisa que eles não têm, né? Porque não são doidos de botar votação em sistema eletrônico. E ele veio disso tudo, pô. A Frente Nacional Democrática, ele deu o nome ao presidente do STF, senhor ministro Barroso, aquele mesmo que disse que vencemos o bolsonarismo. Ele disse lá que o envolvimento era que acumulava com o TSE, envolvimento com o WhatsApp. E ele disse abertamente também que era justamente para censurar as mídias de direita. Ou seja, não teve envolvimento norte-americano aqui, quando os atores eram outros do passado? Óbvio que teve. E mais,
Ele também falou que em 2018, após as eleições do Bolsonaro, automaticamente, pelo esse mesmo Fundo Nacional Democrático, que é o que apoia os movimentos progressistas vinculados ao Partido Democrático, por meio da USAID, eles entraram aqui justamente para começar a massacrar a internet brasileira, para começar a solapar o governo do Jair Messias Bolsonaro, lá em 2018. Então não tem dúvida nenhuma, pô. E cadê a soberania? Cadê a tal da soberania aí? Não valia naquela época. Pô, naquela época, os deputados de direita do PP e do PL, pô, Marcel Van Hatter e outros, tentaram por todos os meses a instalação de uma CPMI, que logicamente o lado oposto barrou, porra. Porque não interessava, tá tudo dentro do jogo. Agora o jogo parece mudar. E aí, esse pessoal acha que todo mundo é ignorante, que é burro, débil mental, energúmeno. Não é possível, cara. Que o cara venha com uma evidência dessa, querendo instigar um raciocínio desse de envolvimento. Óbvio que vai ter. Óbvio que vai ter. Apoio. Agora, se houver interferência, se o Donald Trump botar a CIA aqui dentro para verificar a eleição, aí é outros 500. Agora, que há apoio, óbvio que há. E quer ver outro fato curioso para todo mundo pensar? Vamos lá. Donald Trump assumiu. Automaticamente, semanas depois, veio a questão da USAID com envolvimento como provas, evidências e suposições dos envolvimentos de interferência nas eleições aqui na América do Sul. Donald Trump cortou o USAID, destruiu, falou que aquilo ali é um antro de movimento progressista. O que vem acontecendo na América do Sul de lá para cá? Sem o apoio da USAID aqui, do dinheiro do Joe Biden, da esquerda democrática internacional aqui na América do Sul. Justamente o oposto. A esquerda vem caindo um por um, como dominó. Argentina, Chile, Paraguai, Equador, agora deve ser Peru, deve ser Colômbia. Todo mundo, pô. Só porque o USAID agora não apoia mais, ou não interfere, tem alguém dizer que não tem interferência? É óbvio que tem. Então, nessa conversa toda, Eric, para finalizar, eu acho que assim, é uma infantilidade dessa mídia, cara, desses pessoal, da cientista político que vem com esses assuntozinhos, cara, dizendo que babacada, isso é uma babacada, porque não tem sustentação. É só para criar figura, para criar uma pedra de evidência, para toda a mídia aqui ficar repercutindo. Agora vai ter envolvimento. Óbvio que vai ter apoio. O que o Donald Trump faz justamente é fazer e mostrar o que ele faz. Eu quero que o mundo venha para o lado. Deixe esse movimento progressista de esquerda, que só faz criar mácula no mundo inteiro, e passe para o movimento conservador de direita. Óbvio que sim. Você acha que ele faria outra coisa? Você, faria, que está escutando a gente, faria outra coisa? Eu acho que não. Eu não faria. Então, basicamente é isso, Eric.